pesquisa realizada pelo Instituto IDEA, tá? Feita nesse domingo, agora dia 18, durante o Brasil Forum do Reino Unido, Brasil Forum UK, que é um evento organizado por estudantes brasileiros em Oxford para debater temas sociais, econômicos e políticos. O que diz essa pesquisa? Tá? Uma amostra coletada entre os dias 15 e 16 de maio deste ano por telefone. Foram ouvidas 1.581 pessoas, todas com idade acima de 16 anos, distribuídas pelas 5 regiões do país, tá? Com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O que ela nos diz? Ela nos diz que professores, coordenadores e inspetores escolares deveriam receber treinamento para lidar com armas em caso de ataques a escolas. Esta é a opinião de 50% da população brasileira e 23% são contra. E somente 27% não souberam responder. Então, 50% da população parece favorável a esse tipo de treinamento para professores, coordenadores e inspetores escolares. O que você acha dessa pesquisa, Dani? Bom, uma boa tarde, Pavinato, uma boa tarde a todos aqui à mesa, à audiência da Jovem Pan. Em primeiro lugar, meus sentimentos a todos os alunos dessa escola, aos funcionários, aos professores e também, claro, aos pais que estão sofrendo por conta dessa situação. Eu acho que o Tomé e o Daniel, eles apresentaram de uma forma ampla e bem interessante o problema que nós estamos vivendo atualmente, especialmente quando o Tomé cita aqui a questão da depressão e o número de suicídios que vem crescendo cada vez mais entre os jovens, especialmente após o período da Covid. Isso é pouco tratado. Agora, quando o Felipe, ele traz essa questão dos policiais, ele confunde medida preventiva com medidas imediatas, porque a questão dos policiais não exclui e não é uma medida preventiva. O que é medida preventiva é o que o nosso governador aqui do estado de São Paulo começou a fazer, que é contratar 500 psicólogos para atuar na rede pública aqui de São Paulo. Ainda não é o ideal, porque esses psicólogos, eles vão fazer visitas uma vez por semana. O ideal é que cada escola possa ter um psicólogo que vá acompanhar o dia a dia, que acompanhe os alunos, porque é a partir desse acompanhamento que ele vai conseguir identificar aqueles alunos que podem ser potencialmente perigosos ou violentos ou trazer uma ação de risco para a escola. E a partir daí se colocar como agir nesse tipo de caso, não é? Então, a gente precisa falar que o governador ele está começando a fazer esse tipo de política pública e também passou a contratar e a estender a questão dos policiais e da segurança privada nas escolas também. Então, uma coisa não exclui a outra, porque em caso desse tipo de violência acontecer dentro da escola, nós precisamos sim que os policiais estejam ali, que a segurança esteja ali para conter o mais rápido possível. Achar que policial não serve para nada, isso é uma utopia, principalmente nos tempos que nós vivemos atualmente. Então, precisamos sim dos policiais e precisamos das medidas preventivas, fora o fortalecimento do próprio currículo e da educação das crianças, que precisa ser feito como bem foi colocado aqui. Isso é fato. Agora, sobre treinar professores e coordenadores, olha, eles já têm uma função que precisa ser muito bem colocada e que eles precisam ter cada vez mais o apoio que é o apoio escolar, o apoio da educação. Mexer com armas, isso aí é questão da polícia, não é? E precisa ser pensado as políticas públicas dessa forma, porque daqui a pouco o professor ele vai precisar estar lutando Krav Maga para poder lecionar. Então não dá para a gente pensar dessa forma. Sim, nós estamos vivendo cada vez mais um ambiente violento, precisa ser alertada essa situação, mas nós precisamos, como foi bem dito aqui, políticas públicas sérias e adequadas e não sair atirando para todo lado. Eu queria só fazer uma observação. Acho que a fala da Dani foi muito feliz e, de fato, os índices de aprendizagem no Brasil já são muito baixos, reflexo de uma falta de preparo adequado dos professores nas faculdades de licenciatura e pedagogia, reflexo de uma carreira mal desenhada e diversos outros fatores. Então, eu concordo, não vai ser isso que vai resolver o problema. Agora,
um comentário sobre um ponto que você falou, sobre os 500 psicólogos contratados pela rede estadual de São Paulo. Poderia ser muito mais, sim. A realidade é que hoje, não só a rede estadual de São Paulo, mas todas espalhadas pelo Brasil, tem números extremamente alarmantes. Então, por exemplo, na rede estadual de São Paulo, nós temos 200 mil professores. Desses 200 mil professores, 40 mil hoje estão com licença médica. Muitos por motivos corretos. Agora, muitos por conta de uma indústria de licença médica que existe, que faz com que esses professores permaneçam em casa e que não vão dar aula e, mesmo assim, recebendo salário tempo integral. A cada 10 aulas que o Estado contrata, só 7 ou 8 acontecem. Isso é uma estimativa da Secretaria de Educação de alguns anos atrás, que mostra que, por conta de um mau desenho da carreira dos professores e de diversos outros fatores também, porque quando você tem 200 mil profissionais, você vai ter profissionais bons, profissionais medianos, profissionais ruins, e muitos desses ruins faltam deliberadamente às aulas. Então, no final de contas, a gente gasta muito dinheiro e tem um resultado em termos de horas aulas dadas de qualidade muito baixo. E se a gente fosse muito mais ativo dentro de uma reforma administrativa, para que os professores sejam mais bem formados, com uma carreira mais bem desenhada e punidos quando faltarem sem apresentar nenhuma licença ou quando se desengajarem e não forem mais dar aula e por aí vai. Então, dessa forma, teria sim muito mais recursos para que a gente tivesse mais psicólogos, fato, um apoio maior. Contratar psicólogo vai cair no mesmo problema que o professor. A gente vai ter um monte de... Porque tem psicólogo aí também que só pro Jesus na causa. Né? A pessoa entra, sai da sessão pior do que quando chegou. E aí você vai fazer esse monte de psicólogos, vai ter problema da licença do psicólogo. E é claro que a gente tem que pensar numa resolução que é geracional. Mas agora precisa se pensar alguma coisa para fazer já, porque o problema é iminente. O fundador do Instituto Ideia, o Maurício Moura, ele tem uma frase que ele fala: o vácuo de soluções concretas no dia a dia é a mola propulsora para o apoio a alternativas polêmicas e pouco comprovadas no âmbito internacional. Porque não tem discussão. O Ministério da Segurança Pública não podia estar fazendo esse debate que o Maurício Moura está fazendo no Instituto Ideia. Como outros países lidam com isso, por exemplo? Mas são políticas importantes. Essa é uma questão importante. Por exemplo, as pessoas que defendem que é uma correlação e redução da violência na escola em colocar um policial armado lá, não observa a experiência internacional. Não, mas por exemplo, o maior atentado da história dos Estados Unidos aconteceu em Connecticut, que era o estado com maior flexibilidade de comprar armas, tinha segurança armada na escola e morreram 26 pessoas. Pois é. É isso que eu estou colocando aqui. Mas às vezes, você colocando uma pessoa armada na escola, significa que para a pessoa entrar, vai estar preparada para fazer uma violência muito maior. Agora, qual é a alternativa? Esse é o negócio. A gente tem um vácuo de discussão no Brasil. Nós estamos discutindo coisas totalmente diferentes. Naquele episódio, só morreram 26 pessoas porque tinham pessoas armadas para poder reagir, senão tinham morrido 50. Exatamente. Essa que é a questão. O problema é pontual, nós temos que resolver esse problema. Claro que você tem um trabalho psicológico, melhorar a parte de educação nas escolas, mas isso demanda muito tempo. Agora, eu tenho um filho na escola. Eu fico pensando, se entrar uma pessoa armada numa escola, empunhada de uma arma de fogo na mão, dando tiro para todos os lados, quem vai defender meu filho? Vai morrer todo mundo em volta até acabar o que é a munição? A gente precisa. Nós temos que ter uma forma, de se defender, que é uma resposta imediata. Isso é muito cuidadoso, porque quando a gente conversa com alguém que tem um viés um pouco mais progressista, eles dizem que violência gera mais violência. E na verdade não é assim. O que mata não é arma de fogo. O que mata é uma pessoa errada com uma arma de fogo. Uma pessoa correta com uma arma de fogo está lá para poder defender a sociedade e não para fazer mal na sociedade. Não tem um caso de policial que saiu atirando em escola e matando criança. Isso nunca aconteceu. Não existe nada no mundo que demonstre que um policial, uma pessoa preparada psicologicamente para poder ter o seu equipamento, ele faça mal para alguém. Muito pelo contrário. Ele está lá para defender. Então, pontualmente, nós não temos outro caminho. Qual é o caminho que nós daríamos hoje, em sua opinião, Felipe, que seja um caminho para resolver um problema pontual? Claro que os outros são importantíssimos. Agora são 14 horas e 32 minutos. Meus queridos, pois na minha opinião, Tomé, eu acho... do debate. Não, sim, na minha opinião, assim, o que eu acho é o seguinte, colocar uma pessoa armada na escola pode gerar mais violência, porque a pessoa que quer fazer atentado à escola, ele vai invadir a escola de qualquer forma. Por que pode gerar mais violência? Ele não vai ficar com medo de invadir a escola para morrer. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você está na sua casa com a sua família. Eu não entendi a resposta. Não vai coibir. Deixa eu melhorar. Ele vai se preparar
para invadir a escola com a pessoa armada lá. E pode ser pior o atentado. Por quê? Pior? Mas Felipe, não faz lógica isso. Só se o policial perder a arma dele. Eu queria formular um pouco diferente a pergunta. Você imagina o seguinte, Felipe, você está na sua casa, junto com a sua família, e uma pessoa vai entrar lá armada não para lhe assaltar e, quem sabe, ir embora sem fazer mal para ninguém. Ela vai entrar lá para poder matar a sua família. Você prefere ter uma arma de fogo para se defender ou você prefere estar lá pronto para simplesmente recebê-lo armado e atirando na sua família? Essa discussão... Não, responda para mim. Não, assim, no mundo que eu defendo, eu sou contra armamento. Tudo bem, mas a pessoa vai ter arma para entrar na minha casa. Eu te dei uma situação. A pessoa vai ter arma para entrar na minha casa. No mundo que eu defendo também, a gente só pode ficar de fogo. A gente só pode ficar de fogo. Vai ter arma para entrar na minha casa. Agora,